Dois amigos, ou nem tanto. Um forte e alto, ex-pugilista, que sempre batia no outro, intimidava, ameaçava. O outro, magrinho, pequeno, fraco. Todo mundo gostava dele na vizinhança, o outro não. É sobre essa relação que a gente vai falar hoje. Um filme, Dogman, foi inspirado nesse caso, a pedido até de um inscrito aqui do canal. E eu te convido a acompanhar essa história comigo. Esse crime ocorreu em 1988, foi em fevereiro, quando o corpo de Giancarlo Ricci foi encontrado na zona portuária de Roma, na Itália. Esse caso, ele foi retratado no filme Dogman, que foi a indicação de um inscrito. Na realidade, esse filme conta essa história, mas ele, como filme, esconde algumas partes. Então aqui eu vou te contar o caso completo agora. Fiz pesquisas em sites italianos que trazem as informações que foram até preservadas no filme, né? Porque eles deram uma floreada para criar uma história. Então, depois que a polícia chegou e viu esse corpo lá caído, né, dentro desse saco plástico, a hora que eles abriram, eles viram que esta pessoa, este homem, estava completamente mutilado. E aí, eles foram então levar o corpo, né, para análise. Então, depois que eles fizeram essa análise, então eles descobriram que o corpo era de um homem de 25 anos, chamado Giancarlo Ricci, que era um ex-pugilista, que vivia naquele bairro, que ninguém gostava dele, porque ele era um cara extremamente agressivo, ele batia nas pessoas gratuitamente, então todo mundo tinha que fazer as vontades dele, e como ele era um cara muito grande, muito forte e ainda violento, então as pessoas tinham medo dele. Muita gente ali não gostava dele a ponto de querer que ele desaparecesse. Então a polícia foi descobrindo aí quem era, né, essa pessoa. Aí, então a polícia começa a tentar descobrir, claro, quem cometeu esse crime, quem teria cometido um crime com tanta crueldade, né? Porque a pessoa foi inteiramente mutilada. Então, a pessoa cometeu esse crime com muita raiva. Percebia-se que era aquilo. Só que a polícia também, como era uma época aí, né, da máfia italiana, a polícia pensou que poderia ser um acerto de contas, né? Já que ele era envolvido também com drogas, ele era um viciado. Então a polícia pensou, pode ter sido apagado pela máfia. Ou estava devendo, né? Ou comprava e não pagava. E aí a máfia acabou eliminando essa pessoa, o Giancarlo Ricci, que é o ex-pugilista que acabou encontrado morto. Então um rapaz chamado Fábio, também dependente químico ali da região, que era uma região pobre ali, né? Desse bairro que eles estavam, ele foi interrogado pela polícia também, porque ele foi a última pessoa a ver o Giancarlo com vida. Ele foi interrogado e disse que a última vez que ele viu o Giancarlo, ele tinha deixado ele lá no pet shop desse outro rapaz, que era o Pietro, né? O Pietro De Negri, que é o dono do pet shop, que é o Dogman, que é como eles chamam. Que é aí que a gente entra na história do filme. Esse filme que foi baseado nessa história, que é o Dogman. Só que aqui eu vou te contar mais um pouco sobre essa história, o que não foi falado no filme. Então a polícia chega no pet shop e vai interrogar, né, vai lá chamar o Pietro, que é conhecido como El Canaro, lá naquela região. Ele tem esse pet shop e ele cuida dos animais ali de toda a vizinhança, né, de toda a região. Então o Pietro estava acima de qualquer suspeita, porque ele era um cara gentil, um cara agradável, um cara simpático, todo mundo ali da região, todos os comerciantes, todas as pessoas gostavam muito dele. Ele era separado, tinha 32 anos e uma filha de 7 aninhos. Então, estava tranquilo, ele cuidava sempre da filha, a filha estava sempre lá, a ex-mulher dele levava a filha lá para ficar com ele ia buscar na escola. Então tinha uma vida tranquila, né, o Pietro. Só que, apesar de ser muito gente boa, muito querido ali em toda a região, ele também vendia droga. Alguns diziam ali que era para ele se manter, para ele ajudar nas contas e para ele realizar o sonho da filha, que a filha queria viajar, então ele acabava vendendo droga. Então ele era um traficante. Então o filme retrata ele como um traficante também, mas assim, com uma coisa legalzinha, como uma coisa assim não tão grave, né? Só que o cara era um traficante. Ele vendia droga e também era um usuário de droga. Então a polícia chega então até o pet shop do Pietro, que no filme ele é um Marcello, né? E o Giancarlo que morreu é o Simone. Então eles chegam até o pet shop, né? A polícia chega ao pet shop do Pietro
e vai lá interrogar, começa a conversar com ele, perguntar onde ele estava naquele dia, né, naquela madrugada, e o horário específico, né, onde é que ele estava e tal. E aí a polícia viu que ele foi ficando bem nervoso, como se ele tivesse um pouco alterado, e ele estava bastante nervoso. E aí a polícia ficou desconfiada, ela viu um pouco de bagunça ali também dentro do pet shop dele, ele não soube muito bem explicar, né, tinha algumas coisas fora do lugar. E aí, muito nervoso, a polícia então acabou levando ele para a delegacia. Então, chegando na delegacia, a polícia perguntou o que tinha acontecido. E aí ele disse que ele e o Giancarlo estavam sendo procurados pela máfia e que eles chegaram lá no pet shop e acabaram amarrando ele nas correntes, né, o Giancarlo nas correntes, e aí disseram que eles fizeram uma bagunça lá, prenderam ele, e que foi isso que aconteceu, e que eles acabaram sumindo com o Giancarlo. E é claro que a polícia desconfiou de tudo, porque enquanto ele falava ele estava muito nervoso e muito agitado. Então a polícia deixou ele ali quietinho e foi fazer uma busca lá no pet shop do Pietro. Foram lá ver, né, como é que estava a situação do local ali. E aí, chegando lá dentro do pet shop dele, que agora eles foram mesmo fazer uma busca, né, dentro do pet shop do Pietro, e aí eles viram que tinha vários indícios ali de que tinha acontecido um crime, que tinha sangue por toda parte, porque tinha muita droga, que ele também, além de ser usuário, ele era traficante, né, ele vendia droga, então tinha muita droga estocada lá dentro, e tinha também droga jogada, tinha muito sangue espalhado e sinais mesmo com correntes e sinal de que tinha havido tortura. Então a polícia já não tinha mais dúvida de que tinha sido o Pietro, né? De que o Giancarlo, que foi encontrado lá na zona portuária, tinha sim morrido ali, dentro do pet shop do Pietro. E aí, voltando para a delegacia, a polícia vai lá e fala tudo que eles descobriram e o Pietro a princípio nega. Só que depois, com a insistência da polícia, como ele viu que a polícia realmente sabia, porque ela entrou lá e ele sabia o estado que estava, e aí então o Pietro confessa, né, que realmente matou o Giancarlo, que ele então ele contou nos mínimos detalhes, né, o que ele tinha feito, e disse que ele estava com um senso de justiça, que ele se sentia um justiceiro, porque ninguém ali na vizinhança gostava, né, do Giancarlo. Ninguém gostava porque o cara ameaçava todo mundo, o cara batia nas pessoas de graça, ele não gostava de alguma coisa ou ele queria alguma coisa, não queriam dar pra ele já batia, ele ameaçava, ele intimidava todo mundo. Então teve até uma reunião ali entre o pessoal, porque alguns estavam, outros não, mas alguns estavam querendo eliminar, né, pra sempre o Giancarlo, e algumas pessoas não concordavam com isso. Então assim, tinha muita gente que não gostava dele. Então por isso o Pietro se sentiu um justiceiro, sentiu que ele tinha sido praticamente um herói, né, por ter matado o Giancarlo. E aí todo mundo na delegacia se perguntando, né, qual seria o senso de justiça dele para cometer um crime tão bárbaro, né, e para fazer tudo que ele fez, né. Daí o Pietro disse que estava no limite dele com o Giancarlo e que ele sentiu que ele estava fazendo justiça e que ele teve um sentimento de honra de fazer algo desse tipo, de eliminar uma pessoa que estava incomodando todo mundo. E a polícia estava tentando descobrir o que tinha acontecido entre os dois para chegar nesse ponto, né, de um cara magrinho, aparentemente fraco, pequeno, querido pela comunidade toda ali onde ele vivia, e o outro cara grande, forte, ex-pugilista, temido por todo mundo. O que chegou, qual é o ponto que chegou para ter culminado nesse crime tão horrível, tão bárbaro. E ainda a polícia comentou, né, o fato dele ser pele, osso e timidez. Foram essas palavras aí que a polícia, os jornalistas também usaram na época, né. Então a polícia pensava, né, todo mundo ficou pensando o que acontecia ali, porque eles tinham uma relação, né, independentemente de como fosse, né, porque um mandava, o outro obedecia, um pedia, o outro dava, né, um intimidava e o outro recuava, ficava quieto e obedecia só o que o outro fazia. Existia também essa relação de interesses, porque o Giancarlo, ele era um viciado e o Pietro fornecia droga para ele. E o Giancarlo nunca pagava essa droga. Ele ia lá, intimidava, batia no Pietro, usava a droga e falava: amanhã eu te pago, depois eu te pago. E nunca pagava. Com isso também foi elevando essa raiva do Pietro, né? Sempre dando, sempre servindo, sempre obedecendo, sempre fazendo tudo. E o Giancarlo só sugando ele de todas as formas que ele podia. E aí o Giancarlo aproveitava, né, dessa situação de subserviência, né, do Pietro, e ia em cima dele pedindo e sempre mandando ele fazer as coisas, até
atos criminosos, e como o Pietro tinha medo dele, porque o cara era gigante, ele era pequenininho, baixinho, ele acabava obedecendo, porque ele tinha medo também que algo pudesse acontecer com ele, porque ele tinha uma filha que ele amava muito, e os cães dele todos ali, né, que ele adorava também, que ele cuidava, né, e então ele tinha uma vida que ele gostava, só que tinha a pedra no caminho dele, que era o Giancarlo, tanto no dele quanto todo o bairro ali, que ninguém gostava dele, ele ameaçava todo mundo, que era desse bairro ali, né, o Quartiere Magliana. Então o Pietro, ele tinha um vizinho dele, ele era querido toda a vizinhança, e um dos vizinhos dele vendia ouro, que era parede com o pet shop, né, do Pietro. E o Giancarlo teve a brilhante ideia de entrar, abrir um buraco ali pela parede, né, do pet shop, e entrar e roubar a loja que vendia ouro do lado. Só que no filme, no Dogman, o Pietro diz que não quer roubar, porque o cara é amigo dele. Mas na vida real, não houve essa conversa não, parece que ele concordou, só que o Giancarlo que fez coisa errada ali e acabou denunciando os dois, principalmente porque tem a parte da chave, né, que ele esquece a chave, ele tranca, ao invés de ele largar aberto e fingir que tinha roubado por ali e entrado. Na vida real ali, né, no caso realmente, não diz que ele não concordou, só diz que o cara entrou por ali pela loja dele. Mas como a gente sabe também que o Giancarlo era um cara que ameaçava, que intimidava, então o Pietro acabava fazendo o que ele queria. E acabou então entregando a chave para o cara entrar, né, para o Giancarlo entrar por ali. E aí, claro, o vizinho no outro dia chegou, viu que estava quebrada a parede, viu que tinham levado tudo, e aí ele chamou a polícia, e é claro que o primeiro suspeito foi o Pietro, porque a loja dele estava ali do lado, e a porta fechada, então, ou seja, ou ele entrou e roubou, ou ele permitiu que alguém entrasse. Só que, quando ele foi levado para a delegacia, ele não tinha muito o que explicar, né? Tava tudo claro ali, mas quando ele foi levado para a delegacia, todo mundo sabia a relação que ele tinha com o Giancarlo, e todo mundo sabia que o Giancarlo ameaçava ele, porque ele fazia isso na frente de todo mundo e com todo mundo, mas com o Pietro ele fazia em qualquer momento. E aí a polícia estava desconfiada já, né, de alguns crimes ali que o Giancarlo tinha cometido, que aconteceram na região, na cidade ali, e todo mundo já sabia que era ele, mas não tinha provas. Pediram então pro Pietro para ele assinar um documento para dizer se tinha sido ele ou o Giancarlo. E aí ele não quis assinar. Foi preso e ficou preso ali durante 10 meses. No filme fala 1 ano, mas o Pietro ficou preso 10 meses. E aí ele volta e começa, né, tentar retomar a vida dele. Só que ninguém quer ele por ali porque ele foi um traidor. Ou ele permitiu, ou ele deu a chave, ou ele entrou e roubou. Então assim, ele estava totalmente desmoralizado na cidade, na região toda ali, que ninguém queria saber dele, porque parte disso ele teve, mesmo que seja sendo por ameaça ou não. E aí então, depois desses 10 meses que o Pietro tá preso, ele volta, e aí então, depois que ele voltou, que ele fica ali desmoralizado, ele vai atrás do Giancarlo cobrar dele, né? Cobrar o dinheiro da parte dele do roubo do vizinho, que fez ele ser preso. Eu disse pra ele, você é um ingrato, porque eu fui preso, eu não dei o teu nome, não te entreguei, e você não quer me dar minha parte nisso tudo. E o Giancarlo ainda chega e bate nele e diz pra ele não tocar no nome dele, não abrir a boca, não falar que ele tem nada a ver com aquilo, porque senão vai ser pior pra ele. E aí nisso ele já bateu no cara, né, de novo, mais uma vez. E aí o Pietro fica revoltado, porque ele queria a parte dele, ele sofreu pelo cara, permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida dele, ele fosse desmoralizado ali por todo mundo, fosse tratado como um traidor, e foi preso pelo cara e não denunciou. E aí o cara vai lá e bate nele ainda e diz pra não tocar no nome dele, sendo que ele já não tinha falado nada. E aí a raiva do Pietro foi subindo, né, com relação aí ao Giancarlo, porque ele fazia tudo pelo cara e o cara nunca fazia nada por ele em troca, e ainda batia nele e não pagava ele por tudo que ele fazia, e ainda pelas drogas que ele pegava, pelos roubos que ele obrigava o Pietro a fazer junto com ele, né, de cumplicidade, e da parte dele não vinha nada. E aí com essa relação ele foi não aguentando mais, principalmente depois dele voltar e ser desmoralizado por todo mundo ali. Então o Pietro foi ficando com muita raiva,
remoendo aquela raiva toda do Giancarlo. E aí então que foi a última vez que o Giancarlo foi lá na loja, foi lá no pet shop, atrás de droga, e já batendo no Pietro, e já ameaçando ele, como ele sempre fazia, intimidando. E aí Pietro ficou revoltado e disse que não aguentava mais. E aí então o Pietro contou, né, para os investigadores lá que ele matou, com essa raiva toda que ele estava guardando, ele matou o Giancarlo com toda a fúria, com toda a violência e toda a tortura também, né? Daí ele contou os detalhes aí dessa morte, da forma como ele matou o Giancarlo. E aí nisso ele conta que o Giancarlo foi lá na loja dele mais uma vez, como tantas outras, já batendo, já ameaçando. E aí ele disse que ele, com esse plano, né, que ele tinha, inclusive foi encontrado um diário onde ele escreveu sobre o assassinato. Então nessa última vez que o Giancarlo foi até o pet shop pedir mais droga, ameaçar o Pietro, ele disse que teve essa ideia, né, então de dizer para o Giancarlo que tinha um grupo lá de traficantes, que ele estava começando a trabalhar com esses caras, que iam lá no pet shop levar droga para ele. E aí ele convenceu o Giancarlo, já que ele também era viciado, de que eles iam bater nesses caras, o Giancarlo ia bater nos caras e eles iam pegar a droga toda para eles. E o Giancarlo, como ele também queria a droga, e ele já estava acostumado a fazer isso de graça já com todo mundo, já bateu com todo mundo, então ele concordou, ainda mais que ia ter um monte de droga ali para eles. O Pietro falou para ele: você vai ter que se esconder dentro de uma gaiola de um dos cães que ele tinha lá. E aí o Giancarlo não queria, mas aí ele acabou sendo convencido pelo Pietro e entrou então na gaiola. Foi aí que o Pietro trancou essa gaiola com um cadeado e trancou o Giancarlo lá dentro. E começou a jogar um monte de coisa e brincando com ele, provocando ele, e o Giancarlo preso. E o Pietro lá ficou provocando ele. E aí o Giancarlo tentando fugir, batendo na grade e tudo. E aí o Pietro disse que foi aí que começou a viagem ao inferno. Foi isso que ele disse no depoimento. E o Pietro, neste tempo, enquanto ele provocava e o Giancarlo preso, ele usava droga. E ele contando isso, né? Que ele usava droga a todo momento. Ele estava se drogando, brincando, jogando droga pra cima dele, né? Do Giancarlo preso, e também usando a droga ali. E que tinha muita droga. E que existia também essa relação sadomasoquista entre os dois. No caso agora estava invertida, né? Então o Pietro ligou o som bem alto para ninguém escutar, né? O Giancarlo gritando lá dentro. E aí ele disse que de tanto ele se bater na gaiola, ele quebrou a gaiola. E aí ele quebrou e foi sair com a cabeça. E aí o Pietro disse que nesse momento ele bateu na cabeça e deixou o Giancarlo inconsciente. E que aí ele colocou o Giancarlo naquela mesa de também fazer a tosa, né, e tal. E que aí nesse momento começou a tortura do Giancarlo. Começou a mutilação e começou a tortura. E segundo o Pietro, durou aí umas 7 horas de tortura. O Pietro torturando e usando droga a todo momento, e aí ele disse que já estava alucinado, então durou bastante, segundo ele, essa tortura. E aí em um momento o Pietro disse que se lembrou do Fábio, que era o amigo do Giancarlo, que tinha ido levar ele lá até o pet shop, que estava do lado de fora esperando no carro. E aí ele foi lá, inventou uma desculpa, disse que eles estavam fazendo qualquer coisa lá dentro, né? Inventou uma desculpa, deu uma grana lá pro cara e o cara foi embora. E aí voltou e durou 7 horas essa tortura, de todas as formas. Aí ele disse que bateu na cabeça, né, do Giancarlo, e que fez um buraco na cabeça do Giancarlo, e que aí ele jogou shampoo de cachorro ali no buraco para tentar tapar, e aí ele não morrer e não sair tanto sangue. Só que ele disse que o Giancarlo não morria. Diz que ele não morria e que mesmo com toda a tortura, ele demorou muito tempo para morrer. E aí quando ele jogou esse shampoo na testa, também ele disse que é para lavar os pensamentos aí do Giancarlo, porque ele era uma pessoa muito ruim. Ele estava alucinado, né? Terminou toda aquela tortura e aí ele enrolou o Giancarlo num saco plástico e jogou naquele local onde ele foi encontrado, próximo de um viaduto na zona ali portuária, que era onde eles moravam, próximo dali onde eles moravam. E aí, né, a gente volta onde a polícia encontra o corpo dele, que, segundo a polícia, era impossível reconhecer quem era aquela pessoa de primeira, né, chegar e já olhar, porque ele tinha sido torturado, mutilado, então estava difícil reconhecer quem era aquela pessoa. E logo também todo mundo ia descobrir
que aquele homem pacato, tranquilo, gentil, pequeno, tinha feito aquilo tudo com aquele homem gigante, violento. Então ia criar uma confusão também na cabeça de todo mundo, né? Como ele tinha feito aquilo tudo. E o Pietro também, ele disse que queria provar que ele era um homem, né? Que ele era homem o suficiente para fazer aquilo que ele fez. E também porque o Giancarlo era um ingrato, foi isso que ele disse para a polícia. Por não ter pago ele quando ele devia, quando ele dava droga e ele não pagava. Então ele disse que era para mostrar que ele era homem e capaz de fazer tudo que ele fez. E também porque ele queria o respeito de todo mundo e queria que ninguém mais tratasse ele do jeito que o Giancarlo tratava ele, né? Só que aí então, depois que a polícia, né, começou as investigações, ela tentou descobrir quanto tempo mesmo realmente o Giancarlo tinha sido torturado. E aí então Pietro primeiro disse que tinha durado 40 minutos e depois ele tinha durado 7 horas, porque o Giancarlo não morria. E aí depois ficou tudo confuso aí na mente dele. E aí a polícia disse que ele tinha sinais de mitomania, que seria aquela pessoa que tem compulsão por mentir. Então a polícia estava desconfiando até do depoimento dele de que tudo podia não ser verdade ou não ser completamente uma verdade o que ele estava dizendo. E aí, como ele estava, né, sob o efeito ainda de droga, a polícia disse que ele estava parecendo que estava alucinando, que ele era um personagem de filme, que ele não dizia às vezes nada com nada e que parecia que ele estava inventando coisas e criando coisas. Então a polícia ficou bem desconfiada desse depoimento do Pietro. Aí ele disse que o Giancarlo tinha sido preso na gaiola e que ele tinha quebrado a gaiola para fugir e disse que tinha colocado benzina na ferida dele na testa, mas a polícia não encontrou vestígios nem de que a gaiola tinha sido quebrada e nem de benzina na testa aí do Giancarlo. Aí a polícia ficou pensando, será que ele teria uma força tão grande depois de ter usado 50 gramas de droga? Ele conseguiria ter força suficiente tão pequeno para pegar um cara tão grande e tão forte? Mais dúvidas aí da polícia. Por outro lado, a família do Giancarlo estava sofrendo muito com a perda dele. A mãe dele, inclusive, sabia que ele era usuário de drogas, mas ela estava totalmente enfurecida, né, com esse assassino. Ela queria justiça, porque o que aconteceu com o filho dela foi uma coisa muito horrível. Ela sabia que, apesar de ele usar droga, ele não era uma pessoa tão horrível que merecesse aquilo, apesar de tudo que ele fazia com todas as pessoas ali da vizinhança, de toda a violência, intimidação e ameaça que ele fazia com as pessoas que estavam ali, mas ela era a mãe dele. E aí então, né, ele chamou um advogado e a defesa do Pietro queria colocar ele como inimputável, como se ele não tivesse consciência do que ele estava fazendo quando aconteceu, como se ele não pudesse, né, ser dono dos próprios, da própria razão ali. E aí então a perícia levou em consideração tudo isso e disse que ele não era socialmente perigoso. E aí colocou então, em 1989, colocou então o Pietro em liberdade, o que gerou uma revolta de todo mundo, né, principalmente da família do Giancarlo. E aí então, claro que o clima era de tensão, né, na cidade, toda a região ali, porque o cara que tinha cometido um crime desse, tão horrível, tão brutal, estava solto. E aí ficou todo mundo em alerta e a revolta, claro, todo mundo querendo saber por que o Pietro estava solto, né, que era conhecido como El Canaro. E mais ainda, porque quando ele foi solto, ele comentou ali com algumas pessoas que ele faria de novo. E aí é claro que todo mundo ficou com medo e ficou achando também injusto ele ter saído. E aí então, de acordo com ordens médicas, Pietro foi levado então de novo agora como socialmente perigoso e foi para um hospital psiquiátrico no manicômio fiorentino. E aí então, em 22 de maio de 1989, começou então o julgamento, né? E as testemunhas então foram todas chamadas. A família do Giancarlo e todas as pessoas ali próximas ficaram com medo, né, do Pietro ser posto em liberdade de novo. E aí a mãe do Giancarlo, tanto quanto outras pessoas também, inclusive a polícia, desconfiavam desse heroísmo todo do Pietro e desconfiavam que tinha outra pessoa com ele, que ele não tinha feito tudo isso sozinho. Mas ele não falava que tinha feito com alguém, ele dizia que ele tinha feito, que era o senso de justiça e que ele tinha feito tudo sozinho. Nunca denunciou ninguém. E aí, em 27 de junho de 1990, saiu então a sentença do Pietro, né, El Canaro. E aí, então, Pietro foi condenado a 20 anos por homicídio e 5 anos por tráfico de drogas. Uma pena branda pela atrocidade que ele cometeu. E ninguém acreditava que o Pietro tinha feito aquilo sozinho. Só que ele não falava para ninguém.
Ele não denunciava ninguém, ele não dizia que tinha outra pessoa. Ele dizia que ele tinha feito tudo sozinho, que ele queria, né, ser o herói, ser respeitado. Então ele nunca falou que tinha outra pessoa com ele. Mas, olhando o tamanho do Giancarlo e olhando o tamanho dele, para ele conseguir fazer tudo aquilo, levantar o cara sozinho na mesa, levar ele sozinho para um outro lugar, né? Nem que ele transportasse pelo carro, mas até levar no carro, tirar do carro e colocar lá. Então, assim, todo mundo achou que tinha outra pessoa junto, mas ele nunca denunciou ninguém. E aí, a polícia mesmo perguntando para ele, mesmo interrogando, ele nunca denunciou ninguém. A polícia acreditava que o Pietro tinha feito, então, um acordo com a máfia italiana, que estava muito forte naquele momento, e que ele tinha, então, feito um acordo com eles, já que ninguém ali gostava dele, e ele tomar tudo para ele, como se ele tivesse sido o vingador da cidade. Mas que a máfia italiana, então, que tinha executado o Giancarlo. Porque também o Pietro estava envolvido com droga. O Pietro era traficante, ele vendia droga. Então ele também estava envolvido com pessoas ali não muito legais. Então podia ser até que ele conhecesse realmente, né, alguém da máfia ali e que tivesse feito esse favor para ele. E aí, então, com o apelo da acusação, a pena dele aumentou para 27 anos com o agravante de premeditação, porque ele premeditou o crime, né? Percebeu-se ali que ele tinha premeditado. Então, com esse agravante, a pena então do Pietro foi para 27 anos. E aí, depois, né, de 2 anos, a defesa dele conseguiu então reduzir essa pena e colocar para 24 anos a pena do Pietro. Então depois a defesa dele foi lá e fez um outro pedido e conseguiu reduzir a pena dele então para 16 anos. Foi o tempo que ele acabou cumprindo. E nesse tempo que o Pietro estava preso, tinha muita gente que estava a favor dele, né? Querendo realmente que ele fosse solto. Tinha gente que estava com faixas para ele, de Viva il Canaro, Salve il Canaro, porque tinha muita gente que era a favor dele, né? Porque ele tinha feito a justiça do pessoal ali de todo o bairro, matando o Giancarlo. E é claro que por outro lado tinha um monte de gente também que não queria pela forma, né, pela brutalidade que ele cometeu esse crime. E aí então em 26 de outubro de 2005 ele é solto e virou notícia em todos os jornais de todo o país, de toda a Itália, né, da soltura dele. E na realidade, né, quando ele tinha dado o depoimento dele, ele disse que ele tinha torturado durante 7 horas o Giancarlo, e na realidade não foi isso. A tortura, segundo a perícia, durou de 30 a 40 minutos, no máximo 40 minutos, que foi a tortura, né? E ele morreu realmente, o Giancarlo, com a pancada que ele levou na cabeça, na testa dele. Ela foi fatal. E a maioria, né, dos ferimentos, das mutilações foi pós-mortem. Foi então depois que ele já tinha morrido. E o Giancarlo acabou não resistindo, mesmo foi a pancada. E o Pietro, segundo, né, a perícia, ele estava alucinando por causa da droga. Então tudo isso, a maior parte, né, da tortura e das coisas que ele disse foi de alucinação por causa da droga, da paranoia dele, segundo a polícia, né, que na realidade a maioria foi imaginação, foi coisa da cabeça dele. A maioria das coisas que ele disse que fez com o Giancarlo. E foi mesmo por causa dessa paranoia e também pelo desejo de vingança dele, né? E também, segundo o próprio Pietro, né, ele disse que a gota, como se fosse a gota d'água para ele, foi quando o Giancarlo chegou lá e roubou o radinho dele, o rádio do carro dele, e também, que foi o pior para ele, foi ele ter chupado o cachorro dele, que não tinha nada a ver com isso, segundo Pietro, né? Óbvio, o irmãozinho não tinha nada a ver com os problemas deles. E ele chutou, e isso aí foi o que deu essa revolta maior ainda nele, que fez com que ele tivesse tanta fúria na hora que ele assassinou o Giancarlo. E aí, então, graças à sua boa conduta, ele foi liberado então mais cedo da prisão, né? Porque ele ajudava bastante, prestava serviços também, e ele acabou então liberado. Só que o Pietro, depois que ele saiu, ele teve algumas restrições aí para sair da prisão. Ele voltou a morar com a sua esposa e também com a sua filhinha. E aí ele teve algumas restrições. Ele não podia sair das 9 da noite até as 7 horas da manhã. Esse horário ele tinha que ficar em casa. Ele não podia ir para lugares com muito movimento e também, né, lugares públicos. E ele também não podia sair de Roma, que era de onde ele morava ali. Ele não podia sair de Roma sem autorização da polícia. Tudo ele tinha que reportar, e essas foram as condições
para ele poder sair um pouco mais cedo, já que ele tinha saído por bom comportamento. E aí ele seguiu tudo isso, estava seguindo a recomendação da polícia, tudo fazendo certinho. E aí a última entrevista dele foi o último comunicado, vamos dizer assim, que ele deu para a imprensa. O último pedido, né, que ele fez, a última declaração que ele fez para a imprensa foi: eu quero ser esquecido. Essas foram as palavras do Pietro Ercanaro. E teve aquela história também dele ter dito que fez tudo sozinho, que ele era o herói, que ele tinha se vingado e que era em defesa da honra dele tudo que ele tinha feito com o Giancarlo e o assassinato dele. Mas a polícia desconfiou também do Fábio Beltrano, que foi o cara que levou o Giancarlo até o pet shop do Pietro. E aí a polícia, de acordo com as investigações ali, ela descobriu que o depoimento do Fábio Beltrano tinha inconsistências e também ele estava contraditório no seu depoimento e muito nervoso também. E aí a polícia já viu que ele tinha algo a ver e ele foi também acusado. E aí nesse crime todo horrível que ele cometeu, ele cortou a língua do Giancarlo, ele cortou as orelhas, ele cortou os genitais do Giancarlo e disse que agora nem homem mais ele era, porque ele tinha cortado os genitais dele. Era muita fúria, muita vingança, muita raiva que ele tinha do Giancarlo. E assim, o crime foi realmente horrível, chocou toda a população de Roma, principalmente ali onde eles moravam, em Quartiere Magliana, que era o bairro ali, toda a localidade. Apesar de todo mundo conhecer o Giancarlo e toda a violência dele, com as pessoas que ele viviam, todo mundo ficou chocado com a natureza, do crime, a brutalidade com que o Pietro assassinou o Giancarlo. E o Pietro então foi diagnosticado com um transtorno paranoico devido à intoxicação constante e contínua da droga, que ele fazia uso de droga. Até no filme não fala que era tanto assim, mas na realidade ele usava muita droga, ele era um adicto convicto e ele ainda, além de ser um traficante, então assim, ele usava demais e com isso ele entrava em paranoia. E também por isso que muitas das coisas que ele diz que fez, ele realmente não fez, porque ele estava por causa do uso das substâncias químicas que ele usava demais, em excesso, e aí ele começava a alucinar. E o diretor do filme Dogman, que é baseado na história do Pietro, Matteo Garrone, ele disse que ele não usou todos esses elementos aí de sangue, de muita violência no filme, que ele não queria transformar o filme em algo sanguinário, ele não queria pesar nessa parte violenta. Por isso que o filme ficou até um pouquinho mais light, ele deu uma outra imagem, uma outra visão aí pro público de quem era o Pietro. E aí ele tirou toda essa parte aí mais violenta mesmo do filme, que foi o que realmente aconteceu na história. E o Pietro então foi diagnosticado com um transtorno paranoico devido aí à intoxicação contínua das drogas. E aí isso causava nele essa paranoia, essas alucinações dele que eram muito fortes, Até no filme é bem menos do que realmente era na vida real, na história do Pietro Ercanaro. A história real é um pouquinho mais pesada do que o filme. Contem pra mim o que vocês acharam dessa história toda, se vocês já assistiram o filme ou não, e se vão assistir. Eu quero saber. Comenta aqui, não esquece de curtir, compartilhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.